A paz do Senhor, crianças! Como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem, né? Eu, tia Paloma, tô com muita saudade de vocês. Então eu tô muito feliz por estar aqui nessa noite trazendo a palavra de Deus pra gente, tá? E a palavra de hoje fala sobre pescaria. Vocês sabem como funciona uma pescaria, gente? Eu tava vendo um programa na televisão por esses dias, daqueles que falam sobre os animais, sabe? E onde os homens eles iam pescar. Eles iam pescar e eles pegavam tanto peixe, mas tanto peixe, que o barco ficava cheio de peixe, ficava até difícil de tirar, viu? E na Bíblia nós podemos encontrar uma história parecida. Vamos ver que história é essa? E essa história, crianças, se encontra na nossa Bíblia, tá? Na nossa Bíblia Sagrada. No livro de João capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 11, tá? A Bíblia nos conta, gente, que certa noite, alguns discípulos de Jesus saíram para pescar, tá? Eles gostavam de pescar à noite, porque à noite eles podiam pescar e na manhã seguinte eles poderiam vender os peixes e até comer, tá certo? Eram esses discípulos Simão Pedro, Tomé e Natanael. Então, crianças, eles saíram com o barco. Entraram no barco, navegaram até o mar, jogaram a rede, esperaram, mas não pegaram nenhum peixe. E passou a noite, já era manhã quando eles voltaram para a praia, com as suas redes totalmente vazias. Pois é, gente. Quando aqueles homens voltaram para a praia de manhã, eles estavam tristes e muito decepcionados, porque não tinham conseguido pegar nem um peixinho sequer. E na nossa vida, muitas vezes, também é assim, não é? Quando a gente quer fazer alguma coisa que não dá certo, ficamos tristes, com raiva, e esses sentimentos são ruins e vão deixando o nosso coração cheio de pecado. Pois é, crianças, isso também é pecado. Pecado é tudo que falamos, fazemos ou pensamos que não agrada a Deus. E é assim que o pecado nos deixa. Ele nos faz crianças tristes, desobedientes, com o coração cheio de raiva. E o pecado também entristece a Deus. A Bíblia diz, no livro de Romanos, crianças, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que quando pecamos, nos afastamos de Deus. Deus fica longe da gente. Mas apesar de estarmos tristes e com o coração cheio de pecado, Deus ele nos ama tanto, ele é tão bom pra gente, que ele teve um plano. Ele teve um plano especial para nossas vidas. Você sabe que plano foi esse? Vamos descobrir? A Bíblia fala, em João 3,16, que Deus enviou seu único filho, Jesus, para morrer em nosso lugar. Pois é, gente, ele fez isso para que nossos pecados pudessem ser perdoados e para que pudéssemos ter liberdade de falar com ele, de louvar, de ir à igreja. E Jesus era perfeito, tão perfeito, ele não tinha nenhum pecado, gente, mas ele sofreu, carregando uma cruz no nosso lugar. As pessoas cuspiam e batiam nele, e ele nem tinha culpa. Mas ele fez isso por amor a nós, para nos dar a salvação. E pois é, crianças, Jesus morreu. Mas eu tenho uma ótima notícia para vocês, gente. A Bíblia fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3, que Cristo morreu. Mas ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia, crianças. Glória a Deus, ele está vivo. E agora ele mora no céu. Mas ele também quer morar no seu coração. Mas a gente não pode morar em casa suja, né? Eu não gosto de morar num lugar sujo. Por isso, para que Jesus venha viver no seu coração, ele precisa limpar o seu coração. Seu coração não pode ser sujo. A Bíblia diz que para morarmos no céu com ele, precisamos ter o coração mais branco do que a neve. E para termos o coração assim, branquinho, precisamos aceitar a Jesus como nosso Salvador.
Só Ele pode tirar do nosso coração todo o pecado. Se crermos e aceitarmos a Jesus, vamos nos tornar filhos de Deus, porque Deus nos ama muito e Ele não irá nos abandonar. E quando nos tornamos filhos de Deus, crianças, precisamos conhecer mais a Ele, não é? Mas como a gente pode conhecer a Deus? Conhecer a Deus, crianças, é como plantar uma plantinha, né? A gente planta e precisa todos os dias regar ela para que ela venha crescer cada vez mais, não é verdade? E quando aceitamos a Cristo, somos como essa planta. E para que a gente possa crescer, precisamos orar, ler a Bíblia, conversar com Deus, ir à igreja, louvar ao Senhor. Assim vamos crescer cada vez mais. E fazendo assim, o Senhor Deus nos dará força para que a gente não venha a pecar mais. Mas se caso a gente pecar, a Bíblia fala em João 1,9 que se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele vai nos perdoar. A gente não pode ter vergonha de falar com Deus, tá? Fale com Ele, diga a Ele o quanto você está arrependido por ter pecado. E Ele com certeza vai te perdoar, porque Ele nos ama muito. Amém? E se você, criança, que ainda não tem a Jesus como seu Salvador, quer aceitar a Ele nessa noite, abaixe sua cabeça e ore comigo. Senhor Deus, entra no meu coração nessa noite, Pai. Faz dele a tua casa. Tira dele todo o pecado, para que ele fique branquinho. Mora nele, Senhor, e me ajuda a crescer como uma plantinha, cada vez mais. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Agora que nós já sabemos o plano lindo que Deus tem preparado para cada um de nós, você sabia que Deus também tinha um plano preparado para aqueles homens? Aconteceu assim. Na manhã seguinte, quando eles retornaram da praia, sem nenhum peixe, Jesus estava na praia esperando eles, mas os discípulos não reconheceram Jesus. E então Jesus olhou para eles e disse: Filhos, vocês têm algo para comer? E os discípulos responderam que não tinha, porque não tinham pegado nada na pesca. E então Jesus disse: Voltai para o mar e lançai a rede do outro lado do barco, e achareis alimento. E então eles voltaram para o mar, lançaram a rede do outro lado do barco e pegaram muitos peixes. Eram tantos, mas tantos peixes que a rede estava muito pesada. Foi muito difícil de tirá-la da água. E eles voltaram para a praia com todos os peixes que haviam pescado. E viram que na praia havia fogo, uma fogueira e alguns pães. E Jesus disse para eles: Venham e tragam os peixes que vocês pescaram. Então os discípulos desceram do barco levando consigo os peixes. E eles pescaram 153 peixes, crianças. Para a glória de Deus, foram muitos peixes. E eles comeram e se alegraram pelo grande milagre que Jesus havia feito. Pois é, crianças, assim como aqueles homens que estavam tristes, sem esperança, porque não haviam pescado nada na noite anterior, assim como Jesus realizou um milagre grande na vida daqueles homens, Ele também pode realizar um milagre em nossa vida. Amém? Basta você crer e confiar, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Amém? Então, crianças, fiquem na paz e um grande beijo para todos vocês. Tchau!